A Nara está viajando, mas com certeza chega uma Carla, né? Outros amigos. Então, vamos lá. Vou aqui no tranca lá. A Lara chegou, não falei? Tudo bem, Lara? Já vamos começar aqui. Nós estamos, aqui todo mundo já sabe, né? Mas assim mesmo eu vou repetir. No comecinho do livro, Psicologia da Gratidão, no primeiro capítulo, a bênção da gratidão, e nessa parte que nós lemos, vou fazer um breve resumo, mas vocês me ajudam, que está bem breve mesmo. Que a Joana vai falando que a gratidão em si é um hino de louvor à vida. Eu achei isso tão bonito, né? É um hino de louvor à vida. E aqui a gente sente também o peso que ela dá à palavra gratidão, que até mais adiante ela vai citar, que não é apenas um agradecimento, vamos dizer assim, formal, de civilidade, que nós temos obrigação de fazer para todos aqueles que, às vezes, nos prestam uma informação, um favor, que a gratidão é muito mais do que isso, né? E ela diz, então, que viver é buscar a gratidão por tudo, né? E por todos. E que não é apenas esse simples agradecimento. Mas enquanto o ego está imaturo e dominador, às vezes ele atribui méritos que não possui, né? Quando a gente é imaturo, a gente acha que tem méritos que realmente nós nem possuímos. E quando a gente acredita nisso, nós achamos que somos senhores de tudo, né? De todas as benesses. Então, a gente aspira sempre a ter mais, sem a preocupação de ser melhor. Olha que interessante que a Joana fala. A gente quer ter mais, sem a preocupação de ser melhor. A gente não quer ser amado, a gente quer ser temido, quer ser respeitado, né? Porque temos dificuldades de amar. Então, a gente está sempre em estado de alerta, né? A pessoa que não ama, a pessoa que ama verdadeiramente, ela é serena. A pessoa que quer ser temido e respeitado, está sempre em estado de alerta. Opa, fulano me tratou assim, opa, fulano falou aquilo, né? E aí, depois, então, ela vai nos falar que a natureza em si tem ato de gratidão. Ela dá o exemplo da rosa, do vegetal, né, de forma geral. Ela dá o exemplo do sol. E foi por aí, mais ou menos, que nós estudamos. Se vocês quiserem fazer algum comentário extra, senão eu vou puxando de onde nós paramos, que é na página 17, no quarto parágrafo. Alguém quer fazer algum comentário? Eu posso continuar. Então, ela continua assim. Quando o espírito alcança o objetivo do seu significado imortal e entende-o como um discernimento lúcido, abençoa tudo e todos, agradecendo-lhes a oportunidade por fazer parte do seu conglomerado. Olha que parágrafo interessante, né? Quando o espírito alcança o objetivo do seu significado real, que é a imortalidade, que é isso, né? Que somos seres imortais, e entende isso com discernimento lúcido, né? O que significa ser um espírito imortal? Isso não é pouco, né, gente? Isso é muito para nós. Ser um espírito imortal é muito. Ou seja, nós estamos fadados a viver sempre e buscando a luz, né? E buscando a luz. Então, quando a gente chega nesse estado verdadeiro, a gente abençoa a tudo e a todos. Eu cheguei à conclusão que eu não estou aqui ainda não, viu, gente? E agradecendo a oportunidade de fazer parte desse conglomerado, que não só são apenas as pessoas, mas é o lugar, é o vegetal, é o animal, é tudo, faz parte de tudo isso, né? Aí ela diz ainda assim, a gratidão deve ser um estado interior que se agiganta e mimetiza com as dádivas da alegria e da paz. A gente ainda estava aqui, a hora que nós chegamos, brincando um pouco, rindo, a Ana falou da importância da alegria. E é mesmo, né? Essa alegria verdadeira, não estou dizendo que é a nossa também, viu, gente? Porque qualquer coisa tira a gente dessa alegria.
A gratidão, ela deve ser o estado interior que se agiganta e mimetiza com as dádivas da alegria e da paz. A paz aqui tem um peso forte, né? O que é a paz? Penso eu, querendo ouvir vocês, que a paz realmente é aquele estado assim de serenidade absoluta. Eu estou em paz, na alegria, quando está tudo certo na minha casa, com meus familiares, mas eu também estou em paz quando o jogo vira. E aí as coisas já não são a mesma, né? É isto. Agora eu abro para vocês falarem, ou a Ana depois da continuidade, que aí eu vou seguindo a tela, né? Pode falar? Pode ler? Por essa razão, aquele que agradece com um sorriso ou uma palavra, com uma expressão facial, em silêncio, ou numa canção oracional, com o bem que esparze, é sempre feliz, vivendo pleno. Entretanto, aquele que sempre espera receber, que faz e anela pela resposta gratulatória, que se movimenta e realiza atos nobres. Mas conta com o alheio reconhecimento, imaturo, negocia permanecendo instável, neurastênico, em inquietação. Quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada espera em resposta ao que realiza. É tudo isso que você acabou de falar, né, Marlene? A pessoa que é grata, ela fica naquele estado de serenidade interior, ela é serena, ela agradece tudo, ela agradece todos, não espera recompensa, doa, ela doa de si, sem esperar um pagamento ou cobrar nada de ninguém. É saber amar, né? Ser grato, eu acho que é um passo para o aprendizado do amor. É um passo. Então, é um sentimento nobre mesmo, como Joana diz, que nós temos que cultivar e temos que repetir, porque quem sabe entra na nossa cabeça. E praticar gratidão todos os dias, né? Agradecer tudo. Agora mesmo deu uma chuvinha gostosa. Eu falei, ai, eu sou grata por essa chuva, porque esse ano está tão seco aqui, pro nosso, pelo menos aqui para o nosso lado, né? Que a gente não vê assim uma chuva contínua, conforme em anos anteriores, que chovia até mofar tudo, até a gente cheirando mofo, não é? Então, esse ano nós não tivemos isso aí. Então, nós temos que agradecer a pouca chuva que cai. É tão gostoso você olhar a chuva caindo, né? Que maravilha, nossa! E é isso aí, ó. Nós não temos que negociar nada, precisamos amadurecer, aprender a discernir as coisas, usar a razão acompanhada do sentimento, né? Porque com a razão nós sabemos discernir, mas sem o sentimento, a razão é fria, é fria. Tá? O sentimento aquece a razão, né? E, então, a gratidão é muito importante na nossa vida. Se alguém quiser comentar. Isso aí, gente, podem falar, viu? Comigo. Silêncio, gente, absoluto? Então, João, é sua vez, pode falar, João. Eu acho que a gratidão ela vem de encontro
com aquilo que a gente tinha discutido no nosso encontro passado, da gratidão não só de receber, mas da gratidão de poder, de ter para poder dar, né? Esse parágrafo me veio de encontro a essa conversa que a gente teve na reunião passada. Eu falei, né? Doar sem esperar nada em troca. A gente doa sem negociar. Chegou Muito bem. a Nilza. Chegou a outra mineira. A nossa colega mineirinha. Seja bem-vindo. Ô, João, pode ler, então, amor. A busca, portanto, da autorrealização é alcançada a partir do momento em que a gratidão exerce o seu predomínio no self, sem nenhuma sombra perturbadora, constituindo-se uma sublime bênção de Deus. Aí acaba esse tópico que a gente viu. Até aí começa outro tópico ou para por aqui para a gente discutir? Levanta a mão, quem quer que continue. Eu! Vai em frente, João. É que eu estou aqui, eu fui dar uma assistência. Você já leu e comentou, João? Não, ainda não comentei. Trabalhando. Aí eu ia buscar, a gente já continuou. Se não te põe de castigo atrás da porta. Não, por favor. Brincadeirinha, viu? Sou boazinha. Mas a gente tem que lidar com as nossas sombras, com a nossa falta de gratidão, né? Acho que também aqui ele, sem nenhuma sombra perturbadora, constituindo-se uma sublime bênção de Deus, né? Também se aperceber, né? Lidar com as nossas sombras, saber quando a gente está sendo ingrato e olhar para o que a gente tem e olhar com o olhar de gratidão. Porque muitas vezes, até com o comentário da Ana sobre a chuva, a gente sente gratidão apenas pelas coisas quando elas vêm após uma escassez, né? Mas não, a gente tem que, ou deveria, olhar para elas quando elas ainda estão conosco, né? A gente tem uma mania feia de olhar para as coisas e valorizá-las quando perdemos ou quando já estão em escassez, né? Então, às vezes, a gente só dá valor à chuva quando ela já está escassa, ou dá valor aos dias quentes quando a gente está passando não aguenta mais passar frio, né? Então, acho que lidar com a nossa sombra realmente é olhar para o que a gente tem, olhar para quantas vezes nós não demos valor às coisas que tínhamos, quantas vezes deixamos de sentir gratidão pelas coisas que temos ou que tínhamos, e daqui para frente fazer diferente, né? Uhum. Acho que é isso. Muito bem, João. Agora a Ideli continua, mas todo mundo fala, viu, Rose? Você tinha levantado a mão, sinta-se à vontade aí. Não, eu estava só brincando de quem quisesse que se continuasse a leitura, levantasse a mão. Mas o João me fez pensar numa coisa interessante, que talvez seja, não sei se eu estou sendo exagerada, mas talvez seja uma grande situação em que podemos, de fato, demonstrar a nossa gratidão, que é quando a gente perde um ente querido, que ninguém perde, na verdade, né? E que a gente fica tão preso na situação de perda e esquece de ter a gratidão pelo tempo que pôde tê-lo em sua companhia, que pôde dividir experiências. Isso, eu acredito, quando meu pai desencarnou, me pediram que fizesse a prece pré-sepultamento, e eu referi isso, né? A gratidão por tê-lo como pai, por tê-lo, enfim, como um modelo, um exemplo de caráter, enfim.
E não demonstrei, pelo que eu senti nas pessoas que estavam no meu entorno, nenhuma dor que pudesse dizer, nossa, olha como ela está sofrendo, porque, na verdade, eu não estava sofrendo. Ele teve uma doença degenerativa muito grave, sofreu bastante, então eu, naquele momento, senti alívio por ele estar sendo liberto daquele sofrimento material e podendo ganhar, seguramente, uma possibilidade espiritual de maior paz, de maior serenidade, né? De maior saúde, saúde de espírito. E eu falei da gratidão de tê-lo ali, e as pessoas vieram conversar comigo, dizendo, olha, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso, que é uma coisa que realmente não passa, ou pelo menos na maioria das situações, não nos passa, né, sermos gratos por tê-los tido como companheiros, como jornadeiros, né, companheiros de jornada de vida. Talvez fosse mais importante do que lamentar, muitas vezes com desespero, a ida, né, a partida desse ente querido. O João me fez pensar nessa possibilidade. Pode falar. O João pediu a palavra, mas você arrependeu ou não? Eu- Ah, então fala. Ô, Ana, pode falar, bem. Ah, sou eu. É, Pensei que era igual. mas aí ele muito gentil, né? Deu a preferência para você. Ah, gratidão. Rose, mas você sabe que eu, agradecendo aos antepassados, que eu agradeço todos os dias, né? Na hora do banho, eu deixo a água cair e vou agradecendo. E eu tenho uma gratidão, mas é gratidão mesmo, pelos meus pais. Porque, além deles terem me dado a vida, né? Que a gente já é grata só por isso, se não fosse eles terem me acolhido, se não fosse minha mãe ter me acolhido, me aceitado, na segunda, no segundo útero, né? Que diz que o primeiro útero é a terra, o segundo é o útero da nossa mãe, né? Então, eu sou grata demais, porque além deles terem me dado a vida, eles cuidaram tão bem de mim, sabe? Cuidaram muito bem, a vida inteira. Me criaram, me educaram, depois de adulta, eu fiquei muito doente. Como eles cuidaram de mim? Eu estava desenganada, certo? E por milagre eu estou aqui, até hoje. A Marlene sabe. E eles cuidaram de mim. Não só de mim, como também das duas filhas minhas. Eu era viúva. Fiquei viúva muito jovem ainda. E eles cuidaram tão bem de mim, com tanto carinho, com tanto desvelo, que eu até sarei por milagre, sabe? E eu acho que é também devido à ajuda e ao apoio deles. Isso pesou muito na minha recuperação. Então, eu sou grata mesmo, mas essa gratidão profunda, do fundo do meu coração, que vem lá do meu espírito, do meu self, certo? E eu agradeço a eles todos os dias. E nossos pais merecem mesmo, como você disse, a nossa gratidão. É, muito bonito, Ana. Ô, João, pode falar, bem. Falando sobre o luto, né? A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma autora nacional que fala sobre o luto, ela traz essa questão da gratidão pelo vivido, né? Pelo que já foi vivido, com pais, irmãos, enfim, com quem se perdeu. Porque a gente acaba no luto sofrendo pelo que não foi ou pelo que poderia ser, né? E quando a gente se aterra nessa questão da gratidão, do que foi bom, a gente deixa de ter incerteza, né? Até puxando outro autor no meio da citação, a Ana Cláudia, puxando o Viktor Frankl, ele fala que tudo que foi no passado já é. Ou seja,
Não é um mistério, não vai ser perdido, já está lá. Até mesmo as dores já foram passadas, já foram vividas. Então, até mesmo por elas sentimos gratidão, porque elas passaram, ou porque elas nos ensinaram. O passado, ele é algo concreto, ele já é algo construído, então a gente não precisa temê-lo ou ansiar por ele, e sim tê-lo com visão de gratidão. Acho que é bom trazer isso para cá. Enfim, se alguém quiser falar ou quiser me corrigir. Belezinha, né, gente? O João não é pouco. E hoje ele mostrou a carinha para nós, né? Pensar que esse menino, gente, eu já falei, vou repetir. Quando nós começamos a estudar a sexta, que hoje já nós estamos nas obras póstumas, era o Céu e o Inferno, né? Ele era um menino mesmo. A mãe dele ia para a reunião, lá na reunião mediúnica, ele ficava comigo lá embaixo. Era um menino. E ele continua um menino, só que agora ele já deu o baile em mim. E eu fico super feliz com isso. Foi. Quer dizer que você deu evangelização para ele, Marlene? Então, você Senão vê? você ensinou direitinho. Pois é, hein? Essa aí é fruto dele mesmo, mas eu fico muito feliz, muito mesmo. Já dizia Galileu Galilei, né? Fui no ombro de gigantes. Ah, tá bom, vai lá. Ô, Marlene, Ah. e o tanto que ele floresceu, né? Não, é isso que eu No estou início falando dos demais, nossos né? estudos, ele É, estava quietinho lá, agora ó, desabrochou. agora eu falo assim, gente Maravilha. do céu, deixa eu correr, senão eu fico para trás. Né? Ô, prima, agora é você. Continuando, então, a gente está no primeiro capítulo, a bênção da gratidão. Ela fez aqui um preâmbulo e agora vai entrar no significado da gratidão. O verbete gratidão vem do latim gratia, que significa literalmente graça, ou gratus, que se traduz como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. A ciência da gratidão surge como a mais elevada expressão do amadurecimento psicológico do indivíduo, que o propele à vivência do sentimento enobrecido. É interessante, né? Ela chama bastante atenção para esse desenvolvimento, esse amadurecimento do espírito. E é interessante mesmo, porque quando estamos mais imaturos, nós cobramos muito dos outros. Nós temos uma expectativa muito grande, nós nos achamos merecedores de tudo, todo mundo está devendo para nós, né? É próprio da imaturidade do espírito, porque conforme você vai amadurecendo, você vai percebendo que tem que agradecer a tudo, tudo é muito agradável. Ao amanhecer, o tempo esteja chuvoso ou esteja com sol, vai ser um dia maravilhoso, rico de oportunidades, e aí você passa a perceber que depende muito mais de você, da sua atuação no mundo, com relação ao ambiente, com relação aos demais, é o seu desenvolvimento realmente que importa. Então, não é ficar estagnado esperando receber para agradecer, mas agradecer e partir para a ação, em cima daquilo que já está tão bom, tornar maravilhoso. E é só o amadurecimento mesmo que vai trazer isso para nós, não é mesmo? Foi o que eu entendi aí. Nossa, Fideli, achei que você explicou super bem. E aí, enquanto você falava, eu fiquei pensando assim, então, um termômetro para a gente saber se nós estamos amadurecidos psicologicamente é se nós estamos agradecendo ou querendo receber agradecimento do povo, né? Aplauso de todo mundo. Puxa, eu fiz isso para fulano, puxa, não sei o quê. É bem de criança mesmo, né? É bem imaturo. E, no entanto, muitas vezes, falando de mim, claro, a gente age assim, né? Vocês eu sei que não,
Mas eu falo, nossa, puxa vida, fiz isso por fulano, ó. Mesmo, principalmente em casa, né? Principalmente em casa, com os mais chegados. A gente só quer que eles estendam o tapete para nós, que eu sou tão legal, sou tão boa, né? Sou tão boa esposa, tão boa mãe, tão boa irmã. Nossa, puxou minha orelha. Eu acho que é um termômetro. E aí, meninos? Meninos? Meninos e meninas, senão a Rose continua. Ela falou tudo, né? É Falou. isso aí. É a maturidade, é esse amadurecimento psicológico, né? Que vem lá do espírito, né? Que não deixa o ego predominar. Aí você não pensa em recompensa. Você quer doar sem pensar em receber nada em troca. Isso é maturidade. Mas ainda nós somos crianças, ainda presos ao cérebro reptiliano, aos instintos, né? Me fez lembrar Nós também. estamos muito reptilianos ainda. A hora que você começou a falar, ainda a propósito da fala dele e da sua, talvez todos vocês já conheçam. Agora, eu esqueci o livro, mas eu acho que é um livro da Sueli Schubert, que ela conta a história de quando o Dr. Bezerra vai ser despertado na espiritualidade após o seu desencarne. Aquela perturbação que todos nós passamos, a dele deve ter sido de segundos, né? Aí a Celina, nada mais, nada menos do que Celina, que é a representante da Mãe Santíssima na Terra, vai despertá-lo. E ele ouve aquele barulho lá fora, e ela diz assim, ele pergunta para ela, mas o que é isso? Vem aqui na janela que você vai ver. Aí ele chega na janela, aquela multidão, louvando e agradecendo, alguns levantavam lenços. Aí ele pergunta, mas quem são essas pessoas? Todas aquelas que você socorreu na terra. Que ele nem sabia, nem se lembrava, nem se dava conta, né? Então, esse é o Dr. Bezerra. Vocês conheciam essa história? Não, eu ia perguntar, Marlene, qual é o livro? Muito bonito. Eu vou me lembrar em qual livro que foi, viu, amor? Eu acho que é um da Sueli Schubert, eu vou procurar saber. Tá. Eu não conhecia essa história, não, mas é emocionante. É. E é bem isso, né? Quer dizer, ele não estava anotando no caderno as pessoas que ele ajudou. Estava nem aí, ele ajudava e passava, né? Mas na hora H, as pessoas... Então, vamos lá. Agora é você, Rose. Então, os hábitos de receber-se ajuda e proteção desde o momento da fecundação, passando pelos diversos períodos do desenvolvimento fetal até a idade adulta, sem a consciência do que lhe é oferecido, encarregam-se de construir o ego interessado exclusivamente em fruir sem maiores responsabilidades. Acumulando os favores que o promovem, somente adquire noção de valor do que lhe é oferecido quando o discernimento aflora na personalidade e o convoca, por sua vez, à contribuição pessoal. Não acostumado, porém, a repartir, torna-se soberbo e presunçoso, atribuindo-se méritos que realmente ainda não conseguiu amealhar. Então, essa é uma postura muito comum, né? Eu não tinha atinado que esse hábito de achar que o mundo nos deve, né, como você falou, Marlene, poderia ter sido construído nessa caminhada de cuidados que a gente recebe ao longo do desenvolvimento da personalidade, né, da criança até o adulto. Daí a importância, talvez, de nós estarmos mais dispostos a ensinar as nossas crianças a, desde cedo, reconhecer o que lhe é oferecido, né?
Porque as crianças, eu tenho agora uma neta de 3 anos e meio, praticamente, e a impressão que eu tenho é que ela acha que, bom, está numa fase egóica, né, de ego, mas o mundo deve servi-la, não é? Então, eu não vou, mas eu quero. Essa é a grande fala dela nesse momento, né? E a gente, por mais que explique que em determinados momentos tal ou qual coisa não é possível e tal, não nos passa fazê-la reconhecer o quanto ela já recebeu. Às vezes, num dia que foi dedicado exclusivamente ao entretenimento dela, saiu, brincou, foi levada ao parque, papapá, papapá, não nos passa no sentido de dizer assim, olha, veja o quanto você já foi hoje privilegiada, né? O quanto você já foi atendida nas suas necessidades e tal. Despertar mais cedo, talvez, esse sentimento de gratidão nas nossas crianças, né? Nossos alunos, até da evangelização. Talvez essa fosse uma coisa interessante para a gente começar a trabalhar, porque é realmente isso, acostumado a receber tudo nesse processo educacional, é bem tarde que a gente desperta, não sei se todos, aí eu posso falar por mim, acho que bem tarde a gente desperta para a possibilidade de oferecer, de ofertar, de doar, que é o que ela diz aqui, não acostumado, porém, a repartir, principalmente os filhos únicos, como eu sou, esses ainda repartem menos ainda, né? Torna-se soberbo e presunçoso, e acaba se atribuindo méritos, merecimentos que ainda não temos realmente. Nós é que devíamos agradecer. Geralmente a gente diz assim, que Jesus nos proteja, que Jesus nos doe amparo, assistência, mas isso ele já faz, né? Sempre fez pelo planeta, pela humanidade como um todo. O interessante seria que nós nos colocássemos dignos de receber, de fruir, de experienciar essa atmosfera do Cristo. A gente fica achando que ele que deve nos servir, nos atender, atendendo às nossas dores, nas nossas dificuldades, não é verdade? Devia ser o contrário. Devíamos estar dizendo que eu possa descobrir em mim uma vontade, um ânimo, um desejo de caminhar contigo, Jesus, de estar sob a tua proteção, mas me fazendo merecedora dela. Não sei se eu estou falando bobagem, não estou falando tico com teco, mas enfim. Não, você não está falando bobagem, não, você está falando. Você está me fazendo até rir aqui, mas eu não vou contar por quê. Eu fico com vergonha, sabe? De dizer, ai, Deus, se eu podia fazer tal e qual coisa. Não, eu é que podia fazer o que ele me propõe, que ele designa, e ser grata por isso, né? Tinha que ser o inverso. Entende o que eu digo? Eu concordo plenamente com o que você está falando, que eu vou contar um caso aqui, a hora que você acabar de falar. Não, pode falar, já concluí. Você vai ver que você está com a verdade. Já concluí, era isso, foi isso que eu compreendi aqui. No dia 6 de janeiro, eu bati o carro. E era eu que estava errada. Aí, a gente fica querendo dar ordem para Jesus, né? E o rapaz desmaiou. E eu olhei assim, a hora que eu vi que o cara estava lá na calçada estendido. Eu dei ordem para Jesus na hora do aperto. Agora a gente acha graça, né? Eu coloquei a mão assim, falei, eu não saí do carro, porque eu estava em estado de choque, né? Eu pus a mão assim e falei, Jesus, ressuscita esse rapaz para mim. Ana, Aí eu não olhei mais. Meu Não favor, olhei mais para ele. Eu falei, já matei, agora eu estou morta também.
né? Aí minha filha chegou, eu falei, Ju do céu, o rapaz está morto ali. Ela falou, não, mãe, só não matou ninguém, não, ele está lá no carro, a moça está banando ele. Agora O eu virei importante é que piada, sobreviveu. engraçado, mas na hora eu quis dar ordem para Jesus, pedi para ele ressuscitar o rapaz. É O isso importante é aí, que ele ajudou. O rapaz saiu vivo. é isso aí, Rose. É o que você falou, minha filha. Nós ainda estamos nessa de ficar dando ordem para ele. Estava rindo aqui por isso, porque eu lembrei da ordem que eu dei para Jesus para ressuscitar o rapaz para mim. Pode falar, João. Achei muito, muito legal o comentário que a Rose falou do desenvolvimento infantil, né? Da gente entra numa fase egóica dos 6 anos, que é o eu quero, o querer é poder, né? A gente tem a famosa frase querer não é poder, mas até os 3 anos a gente acha que querer é poder. E muitas vezes, infelizmente, a gente leva isso até a fase adulta. Quantos adultos a gente vê imaturos que querem que quando você é, conversa com eles ou pergunta para eles, claro, a gente vê que isso está em menor número atualmente e me faz ter esperanças. Quem não escutou, mas o que eu ganho com isso? Espera aí, você tem que ganhar alguma coisa para fazer algo? Você vive em torno de ganhar, de autossuficiente? Né? O mundo, ele não deveria, o mundo não gira em torno da gente, do nosso próprio umbigo. O mundo, ele é heliocêntrico, não, sei lá, joão-cêntrico. Não gira em torno de mim, né? O que eu tenho a ganhar, ou o que eu tenho a perder com isso. A gente tem que parar para pensar, que a gente não tem que viver em torno só do que ganhar. Mas quando a criança ela entra na escolinha, ela aprende, mesmo que na mágoa, ela aprende que existem outros egos, né? Não existe só ela no mundo. Porque a gente, como tem um discernimento, até uma piedade, a gente às vezes até é meio relapso, fala, não, deixa, vai melhorar. Mas ela vai e ela enfrenta o mundo, ela descobre que tem outros egos a ser supridos. E aí ela fala, opa, eu não sou o centro aqui, eu tenho outra pessoa ali. E aí, às vezes, até descamba para algumas coisas como competitividade, ou ciúme, inveja, outros sentimentos inferiores, mas pelo menos o egoísmo, o autocentrismo da pessoa fica já abalado ali. Começo de um processo de melhoramento. Quando a criança ela se depara com outra criança que tem o eu quero também, ela fala, opa, existe o outro ali, existe. Aí começa a estabelecer as relações e aí vai acontecendo um amadurecimento que eu reservo aqueles mais estudados no desenvolvimento infantil e questões psicológicas para explicar direitinho. É apenas um ponto de vista empírico aqui que eu estou colocando. É isso mesmo, está ótimo o seu comentário. É o ego mesmo. Ela fala que, porque Freud falava, né? Nós não nascemos com ego, nós nascemos sem ego. A partir dos 2 aninhos de idade é que o ego começa a se formar, né? Ele começa a se distanciar da mãe, porque antes o ego da mãe e o nosso era um só. Nós estávamos em estado de fusão com a mãe, né? A partir dos 2 aninhos. E a gente já vai construindo esse ego da maneira errada, pelos hábitos já adquiridos no passado, que nós trazemos, né, para essa vida atual. São hábitos viciosos, transformam em vícios. O Kardec, ele tem um livro, ele escreveu enquanto ele era Rivaio só, ele não era Kardec ainda. Aí ele fala que, nesse livro, que nós temos que corrigir os nossos hábitos para que eles não se transformem em vícios. Porque o hábito é mais fácil de você diluir, o vício é mais difícil, bem mais difícil.
E é isso aí, né, que ela está falando, ó. Então, nós temos que construir um ego, e ele está em construção até hoje, né? Nosso ego está em construção. E nós temos que nos desvencilhar de muitas armadilhas desse ego, que nós caímos nela. Eu mesmo não caí dando ordem para Jesus, né? Porque o rapaz, ele não desmaiou da batida, né? Em si, que ninguém machucou. Ele desmaiou de susto. Ele passava a mão no peito, falava que era cardiopata, né? Aí eu sou cardiopata lá, ela não sai do carro, ela está em estado de choque, aí eu estou me sentindo mal, eu vou desmaiar. Eu não sei se ele deitou ou se ele caiu lá no chão. Quando eu olhei, ele estava caído, lá na calçada, esticadinho. Falei, está morto, né? Então, deixa eu dar ordem para Jesus aqui, não tem outro recurso. Mas é isso aí, é imaturidade. Nós temos que assumir, né, que nós somos imaturos. Olha, eu já estou pertinho dos 80. Agora, dia 16, eu faço 79. O ano que vem, eu faço 80 anos. Então, vocês vejam bem, 80 anos e ainda com o ego querendo, né, ser, como ela está dizendo aqui, querendo ter méritos que eu não tenho, que eu não sou merecedora, né? Então, vamos tomar vergonha na cara, né? Vamos falar o português lascado, vamos tomar vergonha na cara. É isso aí. Você sabe que a Ana faz aniversário dia 16 agora, viu, gente? Ela nem fez 79, já está falando dos 80. Ah, que é isso? Aí não, Marcos. Mas ela já está aí. Eu já estou com 79. O dia 16 agora. O dia que eu fizer 16, eu já estou caminhando para os 80. O dia que eu fizer 69, eu já estou caminhando para os 80, minha filha. Não. No dia 17, já é um ano a mais para os 80. Você vai começar a viver os 79, calma lá, né? Né, Ju? Ô, Ju, então pode... Eu acho que eu estou doidinha para fazer 80. A cada dia vender mais seus próprios problemas. Não, vamos com calma. É isso aí. Vai lá, Ju. Sou eu? Vamos lá. À medida que os instintos abrem espaço para as emoções, o amor ensaia os seus primeiros passos em forma de bondade e de gentileza para com os outros, caracterizando o desenvolvimento ético-moral. O amor assinala-se nessa fase através do anseio de servir, de contribuir, de gratular. Nessa fase, a da gratulação, o significado existencial torna-se relevante, proporcionando a mudança do comportamento egoísta e ensaiando as primeiras manifestações de gentileza, de altruísmo. Então, vou falar o que eu entendi, que à medida que a gente vai abrindo espaço, né, que os instintos, né, que essa parte egóica, né, eu acredito também, abre espaço para as emoções, o amor começa a se desenvolver, né, e ele vai se externalizar através da bondade e da gentileza para com os outros. E a hora que a gente tem essa vivência, né, desse amor e dessa profundidade, né, de auxiliar, de contribuir, de servir, é a hora que a gente vai tendo também as manifestações do altruísmo, né? A gente vai deixando essa questão do egoísmo, de se achar, como fala, como a Rose comentou, né, da gente se colocar no comando, não Deus no comando, né, que a gente às vezes se acha nesse momento, esquece que é Ele que comanda lá de cima. Então, o amor e a gratidão, né, estão ali alinhados e caminhando juntos, né, conforme eu entendi assim, um vai se desenvolvendo, e aí a gratidão vai se tornando realmente na sua essência, né, como ela fala aqui, não é superficial, é algo mais profundo. E eu também fiquei pensando nessa questão da gratidão, a gente vem conversando sobre isso, não só nos momentos de alegria, né, que está lá no primeiro parágrafo, mas por tudo que a gente recebe, até as dores, as tristezas, né,
ser grato, porque são possibilidades de crescimento, de evolução. E quando a Rose estava falando também essa questão da gente esquecer, né, que Deus está no comando, às vezes a gente quer dar ordem, eu lembrei de situações que às vezes as pessoas falam, nossa, mas está acontecendo isso com essa pessoa, ela é tão boa, ela fez tanta coisa boa, não é? Me veio isso à mente, a gente também esquece. Que não é isso, né? Mesmo ela sendo boa, ela quer receber, né? Pô, por que está acontecendo isso com ela? Ela tão boa, não merecia, não é? Me veio isso à mente. Mesmo. Gente, a nossa fala é bem essa, assim, né? Acho que de todos nós. Ninguém quiser comentar, pode falar, João. Eu sei que é extremamente difícil, mas me veio à mente que às vezes pô, aquela pessoa é tão boa, por que que aquilo está acontecendo para ela? Às vezes a gente pode até pensar, nossa, para ela se tornar melhor do que ela já é, mas é tão difícil pensar assim. Não é É fácil. verdade, não é Na fácil. teoria, é tudo muito tranquilo. Mas na realidade não é bem assim, isso é verdade. É isso mesmo. Lara, você vai ler, Lara? Ou sim, dona Marlene. Que saudade de você, Lara. Ai, Você deu uma sumida, né? A internet está caindo aqui, não sei para vocês. E justo agora a internet dela, ela está É congelada. verdade, para mim também. Que é isso, Lainha? Bom, então nós vamos fazendo assim, enquanto dá certo lá para ela, Nilza, você continua, por favor. desculpa, eu não entendi. Agora deu, Lara? Voltou, a Lara voltou. Mas você Então vai, Larinha. Aí tornou a... O que vocês estão falando? Dando interferência, não sei. Tem alguém com o microfone aberto? Está congelado, Lara. Não, a sua internet talvez, Lara, porque está congelando a sua imagem. Congelou a sua imagem. Fica com Deus, amor. Ai, meu Deus. Agora foi, agora segue. Agora deu. Pode falar. Foi. Quanto mais se desenvolve o sentimento afetivo expressivo, se faz o sentimento retributivo. No começo, trata-se de uma emoção dever, que auxilia na libertação da ânsia de acumular e reter. O discernimento faculta a compreensão de que tudo é um movimento no universo, uma forma de dar e receber, de conceder e retribuir, e qualquer conduta estanque é propiciatória à instalação de enfermidades, desajustes e mortes. Bom, assim, talvez para minha incipiência, quando eu perdi a primeira reunião, depois na segunda eu participei, quando eu perdi a terceira e a quarta, foi isso, né, dona Marlene? Eu falei, ai meu Deus, livro novo, depois eu não vou entender nada, mas eu li e eu entendi assim, ó. O sentimento afetivo, ele acompanha o sentimento, como é que eu tinha entendido? Peraí. Quanto mais se desenvolve o sentimento afetivo, mais expressivo se faz o sentimento retributivo. Mas não naquele sentido É sentido retributivo. O que eu falei? Não sei o que eu falei, mas... Você falou sentido. Desculpa. No começo trata-se de uma emoção. A sua internet não sua internet não está boa. A sua internet não está muito boazinha. Peraí, eu vou ter que sair das novo. Enquanto isso, eu posso pedindo para a Nilza. Só um minuto.
Claro, dona Então, Marlene, vamos lá, sem problema. Vai ler em sequência, né? Depois da morte, vai ser a recompensa, isso? Se você quiser comentar alguma coisa que a Lara leu, senão você já... Depois, a hora que a Lara puder, ela retoma. Deixa ela depois comentar. Eu vou continuar aqui lendo. A recompensa, maneira simplista de retribuição, apresenta-se como passo inicial para a futura gratidão. Raramente ocorre ao adulto a emoção espontânea de agradecer, isto é, de bendizer todos aqueles que contribuíram de maneira automática. É certo, mas também pela afetividade, para que ele alcançasse o patamar da existência no qual se movimenta. Quando se conscientiza dessa evocação, um hino de alegria canta no seu mundo íntimo. Não há lugar para exigência diante de qualquer carência ou reclamação por não haver fruído determinadas benesses que antes lhe pareciam de real importância. Reflexiona que também age por força dos hábitos adquiridos em favor de outras vidas, na ordem do progresso, do bem, ou, infelizmente, pelos fenômenos perturbadores que assolam a sociedade. Descobre-se localizado no contexto social um tanto amorfo, sem o sentido existencial feliz, deixando-se conduzir ou arrastar pela correnteza dos acontecimentos. Bom, é muita informação de uma vez aqui, né? O texto foi assim amplo, né? Bem grande. Ô, Nilza, ficou mesmo. Se você quiser, a gente pode até deixar isso aqui para a semana que vem, mas se você quiser contribuir, retorna o que com alguma observação da semana, do que a Lara leu, também ela vai comentar depois, e talvez fique melhor, né? Uhum. Muita coisa. Pode falar, Rose. Você vai sair, né? Então, rapidamente, eu também tenho que sair. Eu queria... O João citou a Ana Cláudia. Você conhece certamente esse livro, João? Sim. Fica aí a sugestão. Eu estou lendo esse livro, Rose. Está lendo? Esse livro. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela é uma profissional daquela fase final, né? Daquela fase final de vida de todos nós que nós vamos passar. Aí fica, como o João citou, essa profissional, ela já tem, acho que 3 ou 4 obras publicadas, essa aqui acho que foi a segunda, e é um livro muito, 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 muito instigante, interessante, e que nos ensina bastante. Tá? Gente, eu estou saindo que eu vou pegar aquele outro trabalho. Vai com Deus, viu, Rose? Um abraço, Larinha, até a próxima. Você quer falar alguma coisa, Lara, do que você leu, bem? Só para... Porque ficou, coitada, a internet caiu. Nossa, dona Marlene, mas desde o começo da reunião, tinha uma hora que travava, eu não via vocês, eu não ouvia direito. Aí, eu tive que reiniciar uma outra rede aqui em casa. Mas aqui o que eu entendi é que no início é uma emoção dever,
Na ânsia de acumular e reter, se acaba tornando um movimento natural quando chega o amadurecimento emocional. Ela vem batendo, né, nessa tecla, assim, Vem. está tranquilo, assim. A semana passada eu estava achando mais difícil. Hoje ela vai estar nessa tônica, mas foi ótimo. Olha, eu achei muito bonita essa parte que ela fala, porque nós devemos doar sem pensar em recompensa, mas nós podemos retribuir, né? E quanto mais o nosso sentido afetivo se desenvolve, maior é o sentido, maior é o sentido retributivo. Mais você retribui, né? Você não espera recompensa, mas você doa mais, você retribui se alguém te faz alguma coisa em forma de gratidão, né? Você vai desenvolvendo esse sentimento de gratidão no seu self. Achei lindo essa parte aí, muito linda mesmo. Muito bonita também. Nossa, acho que nós vamos aprender bastante aqui. Na semana que vem a gente vai começar no que a Nilza leu, a recompensa. A gente começa aí. Raramente ocorre ao adulto a emoção espontânea, né? Porque foi um parágrafo muito longo, né? Com muita informação. Foi mesmo. Muita gratidão. Agora a palavra da vez é gratidão.